Abra sua Bíblia comigo, livro de Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me, conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois destas coisas me agrado, declara o Senhor. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Nós queremos falar um pouquinho desse relacionamento de Deus com o homem, né? Como filhos. O texto diz que as pessoas se gloriam em muitas coisas. Você escuta as pessoas se gloriando: eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Me respeite, porque isso, porque não sei o quê. E o Senhor fala que nada disso. Que quem quiser se gloriar em alguma coisa nesta terra, glorie-se em conhecer o Senhor, em compreender a Deus. Eu não sei se você consegue compreender a Deus e se você consegue conhecer a Deus. Mas, na verdade, nós somos desafiados aqui pela palavra do Senhor, através do profeta Jeremias, que foi um profeta que pregou contra os reis, que pregou no cativeiro da Babilônia. Foi um profeta que trouxe palavras verdadeiras. Quando os profetas falavam tudo falsamente, Jeremias era o único na contramão, né? Então, 100 profetas falando uma coisa, Jeremias falava outra coisa. Ele foi realmente odiado, porque falava a verdade e as pessoas realmente não gostavam dele. Mas ele falava aquilo que Deus punha na sua vida. E essas coisas realmente marcam um pouquinho a nossa vida, e nós queremos destacar isso. Você quer conhecer a Deus? Você quer se gloriar em alguma coisa? Se glorie em primeiro lugar em você conhecer a Deus. Se glorie em poder compreender aquilo que Deus faz. Porque muitas vezes nós não compreendemos o que Deus faz. Nós estamos passando um momento de luto, um momento de guerra, um momento de dor. E aí nós murmuramos, lamentamos, choramos, gritamos. Mas nós não estamos vendo que Deus muitas vezes está nisso. Que muitas vezes Deus tem um caminho diferente para trabalhar a nossa vida e podermos compreendê-lo melhor. Ele diz que Ele age com lealdade, com retidão e justiça. Lealdade, retidão e justiça. E diz: pois é dessas coisas que me agrado. E Ele age sobre a terra, não é sobre os céus. Nos céus, a retidão. Nos céus, a justiça. Mas Ele diz que sobre a terra, Ele age com lealdade, com retidão e com justiça. Dessas coisas, diz, me agrado. E nessa manhã eu queria falar um pouquinho, não sobre os três, porque não dá, mas falar um pouquinho sobre lealdade. Usando a figura de Jesus Cristo, que foi o melhor professor de lealdade aqui na terra que nós tivemos. A lealdade dele ao Pai, né, que temos como referência, é uma lealdade impressionante. Nós gostaríamos de destacar isso aqui nesta manhã, a lealdade que Jesus tinha ao seu Pai. Ele nunca se desviou da sua linha de conduta. O Senhor Jesus nunca saiu, né, do risco. A missão e a obediência que Ele tinha dado pelo Pai, o desafio que Ele tinha dado pelo Pai, Ele cumpriu em todas as linhas. Foi leal, embora tenha lhe custado a vida na cruz. Então, puxa vida, coisa horrível, né? Imaginar Jesus crucificado, a dor que Ele sofreu, o escárnio, a humilhação. Porque ali não foi só a crucificação. Ali foi a humilhação. Rasgaram suas roupas, foi insultado, foi ridicularizado, foi provocado. Foi provocado pelas pessoas, foi desafiado. Cadê o seu Pai agora nos céus? Manda anjos te livrar daqui. Espetaram uma coroa de espinho em sua cabeça: rei dos judeus, se diz rei dos judeus. Depois tiraram suas roupas, foi humilhado, foi chicoteado, foi torturado. Teve que carregar aquela cruz pesada em subidas que ele não aguentava mais. Foi chicoteado por muitas vezes. Foi cortado o seu lado. Aí você diz: onde Deus pode estar aqui? No entanto, Ele foi leal até a morte. E morte
de cruz. E a lealdade, queridos, muitas vezes tem um preço caro. Ser leal, você paga por ser leal muitas vezes. E muitas vezes é caro, não é barato. Cada mercadoria tem um preço, você sabe disso? E quando se fala de valores e valores espirituais, porque a lealdade não é só um valor da terra, é um valor que deveria de ser da terra, mas é um valor também do relacionamento de Deus com o homem. Um relacionamento do pai para com o filho. E nós temos um pai celeste. Se o pai na terra pisou na bola, se o pai na terra falha, o nosso pai nos céus, ele não falha. E ele é leal com os seus filhos, amém? Então, eu gostaria de destacar aqui, até porque a Bíblia, ou as pessoas muitas vezes nos chamam de cristão, porque acreditam que nós somos semelhantes a Cristo. Eu não sei se você foi chamado de cristão. Na Bíblia, a primeira vez, na cidade de Antioquia, os discípulos de Jesus foram chamados de cristão. Nunca tinham se chamado, mas chamaram eles de cristão. Eles eram chamados de discípulos, foram chamados de cristão, que significa pequenos cristos. Porque sabiam que ele era seguidor de Cristo. Então, são os cristãos. E hoje, o cristianismo é conhecido no mundo todo. No mundo todo. Tem os cristãos nominais, tem os cristãos verdadeiros, tem os cristãos apenas de fachada, mas tem os cristãos verdadeiros, que são os pequenos cristos que seguem a Jesus de verdade. E eu queria apontar aqui algumas características de Cristo com respeito à lealdade que ele teve ao Pai e à lealdade que ele tem aos seus filhos. E também essas características que devem estar presentes na minha vida e na sua vida, como cristãos, como homens e mulheres que exercem a lealdade de Deus, como um valor que está no nosso coração. Nós devemos realmente atentar para Jesus como esse professor, como esse mestre que nós temos na Bíblia, que a qual nós o aceitamos, nós o entregamos, exercendo essa lealdade. Primeira coisa que eu quero apontar aqui, primeira característica desse Cristo: reconhecer publicamente seu Pai. O verdadeiro cristão, ele reconhece verdadeiramente seu Pai. Isso é um caráter até da lealdade. Eu não posso ser leal a alguma pessoa se eu não sou leal à matriz, se eu não sou leal àquele que me fez, se eu não sou leal àquele que me colocou no mundo, se eu não sou leal àquele que trabalhou no meu coração. A palavra diz lá em João 5,18: por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. João 5,18. Ora, quando ele disse que Deus era seu Pai, os judeus o odiaram, os religiosos o odiaram. Como pode ser, se fazer filho de Deus? Como ele pode dizer que Deus é seu Pai? Mas o que eu vejo aqui é que em nenhum momento Jesus negou a sua paternidade. Algumas pessoas que não querem que ninguém saiba, muitas vezes, da sua própria origem. Tem vergonha da sua origem. Tem vergonha de dizer de onde veio. Isso é parte de lealdade. Muitas vezes nós temos que quebrar isso e não ter vergonha. Se houve um erro, se houve uma falha lá atrás, Deus é poderoso para justificar e para nós sermos diferentes. As pessoas leais orgulham-se do fato de ter um líder superior, irmãos. Isso é lealdade. Eu tenho um líder. Se orgulhar disso, dizer, eu tenho uma pessoa que é referência na minha vida. Eu tenho um pai, eu tenho um pastor. Eu tenho um líder que tem sido essa referência a qual eu devo seguir, eu devo caminhar. Existem pessoas com problemas nessa área que não querem falar do seu relacionamento, muitas vezes com o seu líder, com o seu pastor. E deveriam de falar, porque o líder, porque o pastor, não é alguém que vai, vou cortar a orelha, vou enforcar, vou dar uma chibatada. Você tem uma imagem errada. É uma imagem errada que muitas vezes é distorcida até pela nossa paternidade. Imagine, Deus é o nosso Pai. Agora imagine você dizer que não vai falar com Ele. Não é verdade? Eu não falo com Deus, porque Deus é muito sério. Deus é muito soberano.
Deus é muito ocupado, Deus não tem tempo para mim, Deus não quer me ouvir. E aí, como é que a gente faz? Não, meu irmão. O pai é aquele que tem que ser acessível, o pai é aquele que está pronto para ouvir. O pai é aquele que de alguma maneira está pronto para poder dar atenção, para poder dar indicação na vida. Lúcifer esqueceu que fora criado e estabelecido para proteger. Lúcifer quem é? Lúcifer é Satanás, irmãos. É Satanás. Ezequiel 28, 14. Diz, tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. Então, antes dele ser o Satanás, o inimigo, ele era Lúcifer. Lúcifer, a palavra luz quer dizer anjo de luz, ou que traz a luz. E ele foi criado para proteger. Foi criado por quem? Pelo Pai, por Deus. Ele tinha uma missão. Ele foi criado com uma visão, com uma missão. Mas ele se rebelou contra o Pai. Ele disse, não, eu quero ser como Deus. Eu quero ser como o Pai. Por que eu vou ficar só protegendo? Querubim ungido para proteger. Mas por que eu vou ficar assim? Eu quero ocupar o lugar do Pai. Eu quero ocupar o trono. Eu quero ser mais do que Ele. E isso deu origem, a toda essa desgraça que nós temos hoje. Porque nós temos um inimigo em nossas almas que tenta nos destruir constantemente. Que tenta trazer dor e morte. A palavra do Senhor diz que Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas tudo deu origem, por quê? Porque deixou que a rebeldia entrasse no seu coração. Então, queridos, nós temos que ter um cuidado muito grande no nosso coração, para não deixar que o espírito, muitas vezes, do Lúcifer, entre na nossa vida. Pastor, misericórdia. Não é misericórdia, irmãos. Olha para a vida dos homens, olha para a vida das pessoas. Uma das coisas que elas mais são rebeldes. Elas são rebeldes com o pai, elas são rebeldes com liderança, elas são rebeldes com professores, eles são rebeldes com autoridade. Ah, mas por que autoridade? Porque falou isso eu não gostei, porque agiu assim eu não gostei, porque eu não aceito. Como é que você sabe que Lúcifer não se portou dessa maneira? Como é que você sabe que de repente o pai, Deus não deu uma ordem para ele e ele não aceitou? Ele disse, não, eu não quero mais proteger, eu quero fazer do meu jeito. E ele trouxe a rebelião, e ele conseguiu a rebelião no próprio céus, para ver a articulação dele, Consegui, diz que abriram um terço do céu. Eu não sei quantos anjos tem no céu, mas são milhões e milhões e milhares. Um terço do céu aderiu à ideia de Lúcifer. E eles se rebelaram e foram expulsos dos céus. E seu nome não passou a ser Lúcifer, mas sim Satanás, que quer dizer adversário. Agora ele é adversário de Deus. Ele não é mais o anjo de Deus, ele é adversário de Deus. E o motivo da expulsão foi o quê? A rebeldia. E você repara que os seres humanos, no geral, desde criança, eles já têm uma tendência para a rebeldia. O pai fala alguma coisa para a criança, vai lá, fazer isso. Não vou. Bichinho tem 3 anos de idade. Não. Tem um neto que tudo tu fala, ele fala não. Miguel, faz isso. Não. Miguel, vem aqui. Não. Miguel, você quer almoçar? Não. Falei, meu Deus, tem que meter a vara desse menino aí que e já está pronto para dizer não para os pais. Talvez nem saiba o que é dizer. Pode falar, ninguém me leve a sério. Mas nem sabe o que é dizer. Mas a rebeldia já está explícita no seu coração. E muitos vão crescendo, adolescentes, jovens, e se tornam adultos que muitas vezes também se portam dessa maneira. Que estão prontos para dizer não, que estão prontos para contrariar. Eu sou do contra, Tem gente que fala, eu sou do contra, eu estou aqui para arrumar confusão. Tudo que falar eu vou do contra. Quanta gente não tem assim? Hoje nós vivemos num dia que existe, que existe, irmãos, uma quantidade de pessoas revoltadas. Revoltadas com tudo. Revoltadas com o sistema, revoltada com a família, revoltada com Deus, revoltada com igrejas, revoltada com autoridades, revoltada com leis, revoltada com comércio, revoltados com tudo. E repara que Deus não vai habitar num lugar desse.
Essas pessoas só vão se espreitando na vida, só vão se machucando na vida e só vão se ferindo, porque Deus não vai habitar num coração cheio de rebeldia. Esse espírito da rebeldia, ele tem uma origem, ele tem uma matriz, e a matriz dele, a origem dele, o centro dele, não foi de Deus, foi de Lúcifer. Isso é sério, porque isso depende da nossa vida. Isso depende da nossa vida. As ações da nossa vida passam por decisões nossas, por tomadas de decisões nossas, mas acima de tudo nós que cremos pela boa mão e direção de Deus na nossa vida. E Deus não vai dirigir o coração do rebelde. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá o quê? Graça aos humildes. Então o soberbo, ele erra daquele espírito de rebeldia que vem de Lúcifer, e ele acha que está certo, e ele passa que nem uma máquina querendo destruir, e machucar, e ferir, e açoitar, e se rebelar. Mas ele está sendo resistido por Deus, meu irmão. E ninguém consegue vencer a Deus. Ninguém consegue vencer o Senhor. A gente se machuca, e muito na vida. E eu digo isso com experiência própria, eu não estou aqui falando de suposições de livros que eu li, eu estou falando da minha experiência, de parte na minha adolescência, rebelde, de contra, que Deus te ensina com a vida. E hoje eu digo para todo mundo, tem duas maneiras de você aprender a se dar bem na vida. Uma é ouvir os mais velhos e obedecer, e a outra é você rejeitar e sofrer a dor. Você vai aprender com a dor. A dor ensina qualquer um, meu irmão. A dor te faz pensar. A dor te faz dizer: Deus, aonde eu errei, aonde eu falhei. Segunda coisa que eu vejo aqui, queridos, como características na pessoa de Cristo: não procurar, ou não procurava a sua própria vontade, mas procurava a vontade do seu Pai. Jesus não estava fazendo, ele era Jesus, meu irmão. Ele abriu os olhos dos cegos. Ele fazia nas suas palavras com que multidões ouvissem e se convertiam. Ele levantava aleijados, mãos ressequidas, paralíticos andavam, leprosos eram limpos, surdos ouviam, mortos ressuscitavam. Ele era Jesus, e olha o que ele diz, João 5,30. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Que coisa, que lição! Um homem com tanto poder, um homem que multiplicou pães para a população, e assim que ele multiplicou e deu comida de graça, as pessoas gritaram: vamos fazer dele o nosso rei. Ah, pensou, hoje estava eleito já, né? As 5 mil pessoas alimentaram de graça. Vamos fazer ele o nosso rei. Ele disse: eu não procuro fazer a minha vontade, mas sim daquele que me enviou. Ou seja, eu não estou aqui para mim mesmo, eu estou aqui por cumprir a vontade do meu Pai. Isto é lealdade. Não quero aparecer. Não estou produzindo tudo isso por mim mesmo. Não quero glória para mim mesmo. Estou aqui para glorificar o nome do meu Pai. Como seria diferente o ministério se não procurássemos a nossa própria vontade, e sim daquele que nos enviou? Os homens podem discordar de você, mas com a aprovação de Deus, isso, meu irmão, é o que importa na tua vida. Alguém leal ama o seu líder e o seu Senhor. Se tem lealdade, a lealdade ela anda junto com o amor. A lealdade é um atributo, irmãos, que tem a ver com amor, com cuidado, com respeito, com honestidade, com caráter. Quem é leal, não fala mal. Quem é leal, anda junto. Quem é leal, ama. Quem é leal, torce para dar certo. Quem é leal, quer o melhor do teu irmão.
Quando o irmão vem dar testemunho e diz, pastor, consegui uma promoção, consegui um emprego, que alegria no nosso coração. Você deve se alegrar também. Quando o irmão compra um carro, ou compra uma bicicleta, uma moto, você deve se alegrar também com a mesma alegria, em saber que foi uma conquista na vida dele. Quando o irmão compra uma casa, que alegria. Quando o irmão aluga uma casa melhor, que alegria em saber que aquele irmão, Deus está olhando para ele. Quando o irmão aqui casa, que alegria saber que ele casou. Quando ele tem um filho, que alegria saber que ele tem um filho. Quando o filho dele se forma ou se casa, que alegria em saber que o filho dele casou, que cresceu. Isso é lealdade, irmãos. Precisamos ter isso no nosso coração. João 5,42 diz, sei que vocês não têm o amor de Deus. Estava falando isso para quem? Para os religiosos, que torciam contra Jesus. Quando existe um amor genuíno dentro de um grupo ou ministério, há vínculo. Esse vínculo é difícil de romper. Muitas coisas são mantidas juntas por vínculos e por elos. Isso é um derivado do amor. Quando você ama, você cria um vínculo com aquela pessoa. Um vínculo de amizade, um vínculo de cuidado, um vínculo de carinho. Um vínculo de querer que aquela pessoa cresça, que Deus abençoe. Um vínculo de chorar nas horas de dor, de perda, de prejuízo. São vínculos que estão no nosso coração. A Bíblia diz que o amor é forte como a morte. É um vínculo que não pode ser rompido facilmente, meu irmão. Nós precisamos desse vínculo. Ele tem a ver com lealdade, ele tem a ver com amor. Jesus amava o seu Pai. Ele se sentia amado pelo seu Pai. Jesus amava os seus discípulos. E nós nem sabemos o nome de todos, sabemos o nome de 12, que era o seu staff principal. Mas ele tinha muitos discípulos, e nós não sabemos nem o nome de todos os discípulos, que a Bíblia não menciona. Mas ele amava, ele cuidava, ele tinha interesse que eles crescessem. Então, a lealdade, irmãos, é um atributo que estava na vida de Cristo com respeito ao Pai, e que deve estar na nossa vida também. Eu tive o meu primeiro pastor, eu nasci dentro de uma igreja evangélica, mas minha experiência com Deus foi fora da igreja que eu nasci, na verdade. Onde ali eu realmente tive um encontro com Deus, mudou minha vida. Eu me lembro até hoje, quando eu levantei aquele banco chorando, uma igrejinha pequenininha aqui em São Vicente, aquele pastor virou para mim, mostrou a Bíblia assim, e falou, está vendo isso? Come isso. Na hora eu não entendi, eu falei, caramba, quer que eu coma um papel? Mas eu estava tão embriagado de Deus na minha vida, tão cheio de Deus na minha vida, que eu consegui entender que ele queria que eu devorasse aquela Bíblia. É o pastor, tinha 2 pastores, os 2 andavam juntos, trabalhavam juntos no mesmo ministério. Até hoje eu tenho vínculo com eles. Um é empresário, tem uma vida bem sucedida, mas toda hora eu falo com ele, converso com ele. Quando eu viajo, vou no estado dele, vou na casa dele, almoço com ele. O outro é pastor, depende do ministério. Quando ele saiu daqui, ele foi para a Bahia, foi para Vitória, foi para a Bahia. Ele ficou em cidades muito distantes na Bahia, e de vez em quando eu ligava para saber como ele estava, eu tinha preocupação. E ele ficou numa cidade ali, que era uma cidade muito pobre. Muito pobre. E um dia Deus colocou no meu coração, disse, pega uns pastores aqui. Nossa igreja ainda era pequena, pega os pastores e vai visitá-lo. E nós viajamos, irmãos, na época não foi de avião não, 24 anos atrás. Uma Kombi velha, com dinheiro contadinho. Fomos lá na cidade que ele estava. Ficamos lá 3, 4 dias com ele lá. Comendo, bebendo, pregando na igreja, ajudando. Levantamos uma oferta depois, ajudamos a igreja dele para o telhado, que eles estavam construindo, não tinha telhado. Tínhamos um vínculo com aquele homem o tempo todo. Queria sair de lá, não tinha onde vir, a gente conseguiu uma igreja em São Paulo para ele. Trouxe uma igreja para ele em São Paulo, vai pastorear uma igreja em São Paulo de um amigo meu. Depois trouxemos para o Ministério Peniel. Está conosco hoje, nas nossas igrejas, ajudando, trabalhando. Vou ter um salário no ministério, há mais de 20 anos que eu dou um salário para ele, para ajudá-lo. Assim que pude, comprei um carrinho e disse, está aqui, pastor, nunca teve um carro, pega seu carrinho para poder andar para um lado e para o outro. Que é isso, irmão? É vínculo. O que ele me deu em troca? O que ele me deu em troca? Nada. A não ser que quando eu cheguei na igreja, ele cuidou de mim. Isso é tudo. Se eu sou o homem que sou, é por conta, com certeza, da minha mãe que cuidou de mim. Do meu pai que me deu caráter.
mas daquele pastor que olhou a minha vida espiritual e acompanhou e sempre se preocupa com meus passos. Entenda isso, o nome disso é lealdade. Ele não pode me dar nada nessa vida. E talvez nem tenha me dado, mas Ele me deu o principal. Então, às vezes você atribui condicionamento físico ou valores físicos da terra para poder dizer, eu estou do lado dele, porque ele pode me dar um salário. Não, meu irmão, você tem que estar do lado daquele que pode realmente trabalhar no teu espírito, na tua vida emocional e fazer de você um homem, uma mulher abençoado na terra, porque os valores nós já temos dentro de nós só precisamos exteriorar isso para sermos bem-sucedidos naquilo que fazemos. O amor tem que estar presente. Estamos terminando. Alguém que é leal se alinha a pessoas leais. As pessoas leais procuram pessoas leais. Se vocês crescem em Moisés, disse Jesus, criam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Agora reparem, vê como a coisa muda. Lá atrás, em Moisés, nos dias de Moisés, eles queriam apedrejar, falaram mal de Moisés, xingaram Moisés, disseram que ele era mentiroso, caluniador, manipulador. Tudo isso eles fizeram com Moisés. Passou-se muitos anos. Quem é Moisés? Para eles agora. É o herói deles. Agora Moisés é o herói. Seus pais queriam fazer tudo isso com Moisés, mas os filhos não. Os filhos agora eles acreditavam em Moisés e viam Moisés como um grande herói. Só que Moisés já tinha morrido, meu irmão. E o grande problema é que as pessoas só reconhecem as coisas que os outros fazem quando morre. Mas não tem problema. Jesus se alinhou a Moisés, falou dele, leu sobre ele. Moisés foi um dos servos fiéis do Pai. Jesus disse à multidão que eles não acreditavam em Moisés e em seus ensinos. Quando Jesus falou isso, foi uma revolta, queriam apedrejar Jesus. Gozado, lá atrás, eles mesmos falaram que não era para acreditar em Moisés. E agora Jesus diz, vocês não acreditam em Moisés. Quando falou isso para os filhos, queriam matar Jesus. Porque Moisés era o ídolo deles, Moisés era o homem, era o herói. Como muda as coisas. Uma pessoa leal, ela se associa a pessoas leais. Ela procura pessoas leais. A pessoa leal acredita nos ensinos de outra pessoa fiel. Você vai procurar pessoas que são fiéis. Não é o brá, não é o grito, não é falar em línguas, não é profetizar, não é pular no púlpito, meu irmão. É o dia a dia, é uma história, é a credibilidade, é a lealdade, é a fidelidade. É isso que nós temos que procurar nas pessoas e se associar a estas pessoas. Não tome partidos de rebelde, malfeitores. Meu irmão, como nós vamos aprender sobre isso? Ignore, não se associe com rebeldes malfeitores. Às vezes eu vejo lá, nem gosto mais disso, estou pegando nojo desse negócio chamado Facebook. Mas eu vejo lá, às vezes, pessoas que não são cristãs, pessoas ateus, pessoas desviadas, pessoas revoltadas com a vida, pessoas que não têm comunhão com a igreja, pessoas que não são fiéis com a sua mulher, pessoas que não são fiéis com a sua família. Pessoas que são homossexuais, desculpe com todo respeito, mas que pregam os valores vertidos de Deus. Pessoas que se desviaram, que se afastaram, estão longe de Deus. Escreve lá em um monte de crente, bênção, sim, tá, curte aquilo ali. A Bíblia diz, não se associe com aqueles que são infiéis, que são rebeldes. A gente tem que procurar uma linhagem, irmãos, de lealdade, de fidelidade. Andar com pessoas que são leais, andar com pessoas que são fiéis. Porque quando a terra abre no meio, o castigo vem. Quando a peste vem, ele vem em cima dos desleais. A Bíblia diz que na casa do ímpio há abominação. E às vezes você está associado ali naquela casa ali, associado com aquela pessoa. A Bíblia diz que Deus não terá o culpado por inocente. Então entenda isso. As bênçãos de Deus são muito maiores para a nossa vida.
Mas se nós nos associamos com pessoas rebeldes, nós nos associamos com pessoas erradas, com pessoas cheias de fel de amargura, nós vamos pegar um pouco da amargura dela. E quando vier um julgamento, corremos o risco de estar sendo julgados também, porque estamos associados com essas pessoas. Se for levar a ferro e fogo, coisa que eu não levo, porque eu não sou radical, mas se fosse levar a radical, a ferro e fogo, a Bíblia diz, nem o recebais em casa. Não faleis com eles e nem o recebais em casa. A Bíblia diz. Eu posso estar até desrespeitando a Deus, porque eu não faço isso. Eu falo pelo menos bom dia, boa tarde. Oi, tudo bem? Pelo menos eu falo. Precisa apertar a mão, eu aperto. Né? Mas a Bíblia é mais radical do que eu. Ela fala, nem os recebeis, nem faleis com eles. Para ver como a palavra do Senhor é radical com respeito a isso. Porque quando vem o julgamento, vem. Quando a terra abriu, Corá estava de um lado, Moisés do outro. E Moisés diz, quem é do meu lado, vem. Quem não for, pode ir para lá. E ali foram milhares do lado de Corá. E a terra os devorou. E caíram vivos para dentro da terra. E Moisés fez isso. Chegou a hora do acerto. Quem está comigo, vem para o meu lado. Quem não está, vai para o outro. Eu acho que Deus já tinha falado para ele o que ia fazer. Então, queridos, há um julgamento. E nós temos que estar pronto para isso. Andar com pessoas leais. Andar com pessoas corretas. Andar com pessoas certas nesta caminhada. Não permitir que o nosso coração seja maculado, seja sujo, sejamos influenciados. Pega uma laranja passada e apodrecida, coloque junto com outras laranjas. Um dia depois, você vai notar que aquela laranja que estragou, ela contaminou mais uma do lado, mais uma do outro, você tem 2, 3 laranjas. Você não vai jogar só mais uma no lixo, tu vai jogar uma no lixo e mais 2 ou 3 que você perdeu. Porque você não tomou providência. Então, meus queridos, é a tua vida. É a tua vida diante de Deus. Isso é sério. Cuide dela. Se alinhe com pessoas leais. Ande com pessoas leais. Para que você colhe a lealdade de Deus. Algumas pessoas perguntam para mim, pastor, qual é o segredo do Ministério Peniel? Onde eu vou, o pessoal pergunta, qual é o segredo de vocês estarem tanto tempo juntos? Tem tantas igrejas. As igrejas não se dividem. Qual é o segredo? E eu sempre digo a mesma coisa. Pode ter muita coisa que eu desconheça. Mas uma coisa eu conheço. Existe lealdade entre nós. Eu ando com pessoas, não de hoje. Eu ando com pessoas que andam comigo há mais de 40 anos. Tem líderes que estão aqui, que estão há mais de 40 anos. Meus pastores setoriais estão há 33, 35, 30 anos, 40 anos. O mais novo, o mais jovem, o caçula, tem 22 anos que anda comigo. Isso é lealdade, irmãos. E Deus honra isso. Você vê voltando para Jeremias, o que é que Jeremias diz? Que ele ama a lealdade, a retidão e a justiça. Que ele me agrada esse tipo de coisa. Então, quer agradar a Deus? Seja assim. Você vê a história, terminando aqui a história de Abraão e Deus, a lealdade que existia entre eles. O Senhor diz, sai da tua terra e da tua parentela. Vem para a terra que te mostrarei. Abraão largou tudo e foi, porque confiava em Deus. Quando ele diz, traz teu filho em sacrifício, ele trouxe o filho dele em sacrifício. Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, só Deus sabia que ia destruir. Deus disse, eu não posso ocultar isso ao meu amigo Abraão. Bom, desde quando Deus tem que dar satisfação para alguém? Desde quando Deus tem que dar satisfação para mim? Ou para você? Ele faz, Ele é Deus. Ele diz, como ocultarei isso do meu amigo Abraão? Não posso deixar de falar para ele o que hei de fazer, porque Abraão será uma grande nação, e Abraão não rejeitou o seu único filho para mim quando pedi. Que coisa tremenda. Deus preocupado pelo que ele ia fazer. A única vez na história que você vê isso. Ele estava preocupado com o que ele ia fazer com uma cidade pecadora, abominável, por causa de um homem chamado Abraão. Porque aquele homem tinha um parente naquela cidade. Meu irmão, que coisa formidável. Que Deus formidável, que Deus de caráter, que Deus leal. Abraão é meu amigo. Abraão deixou o pai dele, deixou a família dele, saiu da terra dele, foi para a terra que eu ia mostrar, ele me obedeceu sem ver nada. Abraão me deu o filho dele que ele amava com 100 anos de idade, porque eu pedi, ele deu.
Eu não posso agora tomar uma atitude e destruir uma terra onde está o sobrinho dele, sem comunicar para ele que eu hei de fazer isso. Lealdade. Conheça Deus. Ele diz: quer se gloriar em alguma coisa? Se glorie em me conhecer. Se glorie em me compreender. Porque eu amo e me agrado da lealdade, justiça e retidão. Meu irmão, com isso aqui você tem tudo que você precisa na vida. Se você compreender isso, você resolve a tua vida e você compreende a tua vida. Se você não compreender isso, infelizmente, pode estar dentro da igreja, pode receber 1000 orações de ungidões, de pastores ungidões, pode profeta dar a profecia que quiser, não vai acontecer nada, porque você não compreendeu o segredo da vida. É lealdade, relacionamento com as pessoas que estão com o seu lado. Amém. Quero terminar com uma historinha que eu conto às vezes, de um pastor velhinho. Ele tinha um cachorrinho, vivia nas montanhas da Escócia, Suécia, aqueles lados lá. E ele tinha um cachorrinho que ele cuidava, um Fox Terrier. Para onde ele ia, aquele cachorrinho ia atrás. Passava pelas cidades, o cachorrinho ia também, comprava jornal, o cachorrinho ia também, ia almoçar, o cachorrinho ficava do lado, passeava e assim por diante. Um dia o velho ficou doente e disse para ele: meu amigo, sinto que eu estou partindo, não sei o que eu vou fazer contigo. E aquele senhor já de idade morreu. Não tinham onde enterrá-lo no dia, colocaram ele num cemitério de gente rica. Esse cemitério bacana, puseram ele lá. E todos os dias alguém perguntava: e aquele cachorrinho? E alguém dizia: ele passa por aqui tal horário. Todos aqueles horários que o homem fazia, aquele cachorro fazia agora sozinho. Passava pelas bancas de jornais, passava pelo centro da cidade, passava pelos restaurantes, entrava no restaurante, ficava parado ali. O tempo que o homem comia, ele parava ali, ficava sentado ali, como se o homem estivesse ali. E depois ele desaparecia, ninguém sabia onde ele estava. E um dia o encontraram, descobriram que antes do cemitério fechar, ele entrava no cemitério, ele ficava do lado da campa do dono a noite toda ali. E aí então não podia ter animal no cemitério, principalmente cemitério de bacana. Prenderam o cachorrinho e levaram o cachorrinho para o tribunal para decidir o que iam fazer com ele. Não tem dono, vai virar sabão. E o juiz ficou surpreso que naquele dia entraram muitas crianças dentro do tribunal com moedinhas para comprar a fiança daquele cachorro. E aí então o juiz decretou que aquele cachorro passaria a ser patrimônio daquela cidade, pelo seu símbolo de lealdade. E o cachorro então era livre, era cidadão, onde todos os dias ele podia fazer a mesma caminhada, andar pelas praças, andar pelas bancas de jornais, ir no restaurante onde o seu dono comia, fazer o passeio que fazia para a cidade, e depois iria para o cemitério e dormia do lado da campa do seu dono, até esse cachorrinho morrer. Isso se tornou numa cidade de Edimburgo símbolo de lealdade. Eu não fui lá, mas diz que tem a estátua do cachorrinho como símbolo de lealdade. Então, queridos, que Deus possa trabalhar no nosso coração. Que Deus possa trabalhar no nosso coração. De sermos leais a Deus. Leais aos nossos líderes, leais ao nosso pastor, leais aos nossos amigos, leais aos nossos familiares, leais às pessoas que estão à nossa volta. Porque procure gente leal. Se você vê que não tem lealdade, sai de perto. Não, isso não habita. Deus não age nesse lugar. Deus não age dessa maneira. A bênção de Deus, e diz Deus que Ele se agrada com aqueles que são leais de coração. Vamos ficar de pé na presença do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa manhã, em nome do Senhor. Quantos irmãos louvam ao Senhor? Reflita no teu coração. Precisa pedir perdão para alguém, peça depois.
Você precisa acertar alguma área da tua vida, nessa área acerte. Você precisa pôr alguém para correr da tua casa, põe. É a tua casa, meu irmão. É a tua casa. Eu não ando com gente que não é leal. Eu não ando com gente que é fiel. Então, preze isso que você está trazendo a Deus para a tua vida. Você está compreendendo o Senhor, a mente de Deus. Seja leal com Deus. Seja leal com aquilo que Deus tem feito na tua vida. Seja leal com a palavra do Senhor na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Mais profundo do mar, nos mais altos céus, mesmo se o medo chegar, tu estás comigo. Nunca esteve longe de mim, e meu coração te pertence. 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 Do mais profundo do mar, nos mais altos céus, mesmo se o medo chegar, tu estás comigo. Nunca esteve longe de mim, e o meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence, Jesus. Meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. E o meu coração te pertence. Senhor, nessa noite, nessa manhã, Deus, nós queremos falar com o Senhor. Derramar o nosso coração na tua presença, Senhor. E pedir que o Espírito Santo nos ajude, Deus, com este valor imensurável, com este valor da lealdade, Senhor, que o Senhor se agrada, que o Senhor gosta, que o Senhor ama. Que ela seja desenvolvida no nosso coração, Senhor. Que possamos crescer neste assunto. Que como os filhos, como